as coisas. Se não houver relacionamento, um não vai conhecer o outro nunca. Você pode viver na casa de Deus, você pode ser servo de Deus, você pode fazer tudo para Deus, mas por causa do medo de ter uma relação pessoal, você não conhecer Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, a Bíblia diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Está na igreja, teme a Deus, mas não quer ter um contato com Deus. Você tem feito tudo para Jesus, mas não tem parado para estar com Ele, para ouvir o que Ele tem a dizer, falar um pouco, até mesmo sobre você. Chegar e falar: Jesus, eu tenho essas dificuldades, eu tenho esses problemas, eu tenho essas alegrias, eu tenho esse orgulho, eu tenho essa tristeza. Por que você tem medo? Essa é a grande questão. O medo das autoridades faz com que você fique longe de Jesus. Fique longe de Deus. E esse medo pode fazer com que você faça tudo que parece ser certo por você, mas que não é aquilo que Jesus quer que você faça. E aí é o primeiro grupo que Jesus chega para ele e fala: porém, quanto aos covardes. Por que covarde? Porque na realidade, assim, às vezes você está achando que você está fazendo muito para Deus, mas na realidade você não está fazendo nada. Porque na realidade você não está fazendo o que Deus quer que você faça. Por quê? Ou porque você tem medo de fazer o certo e você enterra o seu talento, ou porque você tem medo de perguntar para Jesus o que Ele quer que você faça. Você faz aquilo que você acha que você tem que fazer. E no final, o que ele diz aqui: eu não te conheci. Medo da autoridade é válido para Deus? Sim. Mas você é filho de Deus. Você tem acesso a Deus. Ele é um Deus de amor. A Bíblia diz assim que nossa esperança se baseia no quê? Que um dia nós vamos viver com Ele para sempre. Meu amigo, se você vai viver com Ele para sempre, você tem que começar a gostar dele. Você tem que começar a entender Ele. Porque senão... E o segundo medo é o medo de depender de alguém. E aí é onde a coisa fica mais complicada. Quando a gente é criança, a gente aprende de alguma forma a ser independente. Eu lembro, na escola dos filhos, a professora falou assim que meu filho era imaturo com 6 anos de idade. E eu cheguei para a professora e falei: mas o que é imaturo? Ela vinha dizer assim: não, mas aqui imaturo é a criança que arruma o material, a criança que se concentra na aula, 6 anos de idade. Por quê? Porque eles querem que você seja independente. Quando você é pequeno, você tem de alguma forma aprender a ser orgulhoso. Em geral, os meninos são mais orgulhosos. Com o menino também é onde é mais forte. O menino tem que ser, talvez alguma questão de instinto, mas em linha geral, a dependência amedronta e a possibilidade de depender de alguém faz com que a gente fique o quê? Com medo. E quando eu ficar velho? É isso que as pessoas perguntam. Ah, mas aposentar? Não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ganhar uma aposentadoria para não ter que depender de ninguém, depender do governo. Os outros falam assim: ah, mas quem é que será que vai cuidar de mim? Ah, se eu ficar doente, eu não quero ficar numa mesa, não quero ficar numa cama de hospital sempre, porque senão alguém vai ter que cuidar de mim, alguém vai ter que trocar minha roupa, alguém vai ter que me dar banho. As pessoas têm essa preocupação. Isso é orgulho. E esse orgulho de ter que depender de alguém gera um medo, que é depender de alguém. E isso faz com que você o quê? Você se afaste de Deus também. Nós temos que aprender a depender 100% de Deus. Mas ao mesmo tempo nós temos medo de ser dependente de alguém. Ao mesmo tempo nós temos medo de dizer que nós dependemos de alguém. Tiago, capítulo 4, do 7 ao 10, e depois do 13 ao 17. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as vossas mãos, pecadoras, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto,
e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. 13. E agora, vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se viermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Medo de depender dos outros. Aqui o Tiago ele vinha falando uma lista de pecados e deixa claro que o motivo de uma pessoa seguir vivendo uma vida de pecado, mesmo depois de ter entregado sua vida a Jesus, está relacionado com a falta de submissão ao senhorio de Jesus. Eles falam o seguinte: Jesus, o Senhor é o meu Salvador, mas Senhor aqui sou eu. Duplo ânimo. O que é uma pessoa de duplo ânimo? Ora eu quero, ora eu não quero. É aquela história do rapaz que gosta da moça, fica lá, quer dizer, a moça não gosta exatamente do cara, e fala: será que eu vou? Bem me quer, mal me quer. Faça a vontade de Deus ou faça a vontade da carne? Faça a vontade de Deus ou faça a vontade da carne? O duplo ânimo é um problema que faz com que a pessoa ela tenha medo de fazer as coisas e fica naquela dúvida. Faço ou não faço? Dependo de Deus ou não dependo de Deus? Quando a pessoa tem duplo ânimo, fica realmente difícil se sujeitar a Deus. São tantas as atividades que o diabo oferece para você ficar ocupado, que ao final do dia, chegando no final do dia, você percebe que apesar de não estar indo muito bem, você está no controle. Não foi Deus que escolheu aquilo para você, foi você que escolheu. Você está no controle, eu não dependo de Deus para fazer as coisas que eu quero fazer. Só que você chega no final do dia e fala: puxa, mas não é aquilo que Deus queria que eu fizesse. E aí você vai lá e fala assim: bom, esse controle, ele não está me deixando satisfeito. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, mas eu não estou satisfeito. E aí você fala: me lembrei de Deus, agora eu vou falar com Deus. E você vai lá e fala com Deus, mas também você lembra das coisas erradas que você fez. E aí você fala: mas será que eu posso chegar diante de Deus? Sabe aquela história do pecado de estimação? Eu costumo dizer isso, que é aquele pecado que a pessoa, ela cria ele fica lá. E ele comete o pecado, ele se arrepende e fala: Deus, puxa, eu errei. Aí no dia seguinte ele vai lá e faz o mesmo pecado. E ele faz o mesmo pecado. Ele chega num ponto que ele fala: não tem mais como chegar diante de Deus e pedir perdão por isso que eu estou fazendo todos os dias. E aí a pessoa tem medo de confessar a Deus. Ou tem medo de dizer assim: Deus, vem cá e toma conta de mim. Muda a música que nós cantamos aí: sonda no Senhor e me conhece, quebranta o meu coração. A música é dura, porque a música ela fala assim: transforma, quebra. Porque muitas das vezes a única forma que Deus tem de fazer com que você saia daquele estado de continuar pecando é quebrando você. É fazendo você entender que o caminho certo é aquele outro. Mas você fala: não, aí não. Eu não posso, eu vou tentar do meu jeito. Em vez de eu pedir para Deus que Deus vai me quebrar, eu não quero depender de Deus. Eu vou resolver esse problema sozinho. Esse pecado eu posso. Esse pecado eu posso. E aí, no dia seguinte está lá. Por quê? Porque é um pecado de estimação. Ele é tão bonitinho. Eu tenho ele desde pequenininho. Tem até nome. O pecado de estimação, você não vai deixar ele embora. Ele vai querer ir embora, você vai colocar ele do lado de fora e ele vai voltar.